Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer a atividade do livro de Geografia, tá bom? Vamos encerrar a unidade 1 e iniciar a 2. Para encerrar a unidade 1, eu coloquei até aqui separadinho para vocês entenderem. A gente vai fazer a página 48 e 49. Essa daqui nem precisa de muita explicação. Vocês vão responder de acordo com o que vocês acham, com o que vocês aprenderam. Então, todas essas duas páginas aqui, as questões que tem, é sobre a sua opinião de como foi essa unidade. O que você aprendeu, o que você mais gostou de aprender, o que você não gostou de aprender, o que você tem que estudar mais. Então, tudo que está aqui nessas duas páginas é a opinião de vocês. Então, não tem muito certo ou errado, como eu sempre digo. Aí, depois que vocês responderem essas duas, vocês vão para a página 52. Deixa eu pegar aqui. Página 52, que é o início do capítulo 2, da unidade 2. Vivendo no Brasil. Tem todos os tipos de pessoas que vivem no Brasil. Índios, muçulmanos, negros, brancos, ruivos, do cabelo enrolado, do cabelo liso, crianças, velhos, adultos. Tem várias pessoas que vivem aqui no Brasil, é bem legal. E aí tem as questões aqui embaixo da página 53, questão que sempre tem no início da unidade, tá bom? Então eu vou começar a partir daqui, tá bom? Como eu falei, na página 48 e 49 é só a opinião de vocês, tá bom? Então não tem certo ou errado. Vocês vão colocar lá qual parte vocês mais gostaram, vão fazer um desenho de cada assunto. Então vocês vão seguindo essas questões aqui, é bem simples de fazer. Aí a gente vai abrir a unidade 2, que é da página 52 até a página 55, certo? Então essas páginas que ficam aí no meio, que são as 50 e a 51, é só leitura, Só leitura, não tem nenhuma questão. Por isso que eu nem vou ficar muito me prolongando nessa, porque é um resumo de tudo que a gente já fez na unidade 1, certo? Vou começar aqui na página 53, então. Em sua opinião, a maioria da população brasileira é formada por crianças, adultos ou idosos? O que você acha que mais tem no Brasil? Mais criança? Tem muita criança? Tem muito adulto ou tem muito idoso? O que tem mais quantidade no Brasil? Resposta pessoal também é o que você acha. Quais são as origens do povo brasileiro? Então, a gente já estudou em história, né, que viviam os índios aqui e os portugueses chegaram para colonizar. E aí houve a miscigenação. Depois que os portugueses chegaram, eles importaram, vamos dizer assim, né? Trouxeram os africanos para cá. Então já houve outra miscigenação dos portugueses com os índios, com os africanos, fora as outras pessoas que vieram no decorrer do tempo e acabaram miscigenando o Brasil. Miscigenando é misturando várias culturas, árabes, asiáticos. Pode ver que no Brasil tem gente de todo jeito, né? Tem japonês, tem coreano, tem chinês, tem africano, tem americano, italiano, francês, tem de tudo no Brasil. Aqui, como você descreveria o povo brasileiro? O jeito que você quiser. Como você acha que é o povo brasileiro? Como você descreve o povo brasileiro? É um povo alegre? É um povo triste? É um povo que gosta de festa? É um povo que não gosta? É um povo diferente? Ou é tudo igual? Então, você vai colocar aí de acordo com o que você acha que o povo brasileiro é. Agora, iniciando mesmo a unidade 3, né? Na verdade, é o capítulo 3 da unidade 2. Unidade 2, capítulo 3. A população brasileira. Presta atenção na leitura. Leia o texto e observe as fotos. Artigo 5 da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Inviolabilidade é que não pode ser violada, tá bom? O direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso é uma lei, tá bom? Está na Constituição brasileira. Tem aqui, ó, promulgação da Constituição brasileira em Brasília, no Distrito Federal, em 1988. Ó, aqui foi quando foi aprovado a Constituição. O que é a Constituição? É um livro, é um documento, na verdade, né? Onde existem todas as leis que regem a população para ter uma boa convivência, que garantem direitos e deveres. Todas as leis que vocês podem imaginar estão na Constituição, tá bom? Existem leis que sofrem modificações e existem leis pétreas, que não podem mudar de jeito nenhum, tá bom? A Constituição foi feita em 1988, tem bastante tempo já, então por isso que às vezes tem algumas mudanças em alguns artigos, mas tem artigos que não podem sofrer alterações, certo? Essa é a Constituição brasileira, ó, que lindo. Tem a bandeira do Brasil, escrito Constituição, tudo bonitinho. O que você sabe sobre a Constituição brasileira? Você vai colocar aqui o que eu acabei de falar, né? E se você sabe mais alguma coisa sobre a Constituição, você vai colocar. Então, vocês sabem que é um documento onde estão todas as leis que regem a população brasileira. É um documento que foi feito em 1988 e que sofre algumas alterações, mas que existem leis que não podem sofrer nenhuma alteração, se chamam leis pétreas. E aqui, 2. A Constituição brasileira diz que todos são iguais perante a lei. O que isso significa? O que significa quando é falado que todos são iguais perante a lei? Significa que você pode ser homem, mulher, branco, negro, amarelo, indígena, gay, qualquer diferença que você tenha, perante a lei você é igual. Então você vai ser julgado igual. Não que isso seja tão colocado em prática, né? Mas na lei está que somos todos iguais. Homens, mulheres, homossexuais, brancos, negros, indígenas, todos são iguais perante a lei. Todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, tá bom? Em sua opinião, todos os brasileiros têm as mesmas oportunidades de estudar e trabalhar? Por quê? Vamos prestar atenção. Isso aqui, gente, é muito importante. Todas as pessoas que você conhece tiveram direito a estudo? Todas as pessoas que você conhece terminaram os estudos? Ou existe pessoas, seus avós, ou às vezes até seus pais, pararam os estudos para ir trabalhar? Então, assim, esse direito ele não está completamente assegurado ainda. Todos têm o acesso, mas muitos têm que abdicar do estudo da escola para ir trabalhar ou para correr atrás de ajudar a sua família, principalmente as crianças mais pobres, né? Não só crianças, quando se tornam adolescentes, que já conseguem trabalhar, muitas largam os estudos para irem ajudar a família, a manter a família, quando são muito pobres. Então, assim, essa é a minha opinião, né? Vocês também podem ter a opinião de vocês, que não tem certo e errado, como eu sempre digo. É muito complicado que todos tenham o mesmo acesso à educação que talvez vocês tenham no momento. Tenho até na sala crianças que não têm acesso à internet, que não conseguem acompanhar as aulas online, então, querendo ou não, elas vão estar prejudicadas. Então, assim, o acesso à internet ainda não é igual a todos, para todos, né? O acesso à internet, o acesso à comunicação, o acesso à escola, à saúde, né? Muitos não têm acesso a uma saúde pública boa para conseguir tratar, às vezes, de doenças mínimas. Então, a diversidade e a desigualdade no Brasil é muito grande.
as oportunidades não são as mesmas, infelizmente. Mesmo estando na Constituição que todos têm os mesmos direitos, todos são iguais, a gente sabe que na realidade nem sempre é assim, certo? Então a gente tem que dar muito valor ao que a gente tem, ao que a gente consegue alcançar, ao que a gente consegue ter. Não é todo mundo que consegue estar agora assistindo esse vídeo. Tem crianças que estão trabalhando, tem crianças que estão ajudando os pais e não conseguem ter esse acesso à educação. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Página 55. Quantos somos? O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. De acordo com o último recenseamento, no ano de 2010, éramos mais de 190 milhões de brasileiros, distribuídos de modo desigual pelo território nacional. O que é um modo desigual? É que em certos estados, como em São Paulo, tem muita gente, tem muita população. E outros estados, como Roraima, se eu não me engano, é o estado menos populoso do Brasil, ele tem menos pessoas. Então, tem esse tanto de gente, né? Em 2010 eram 190 e em 2020 estima-se 212 milhões de pessoas, só que é dividida de modo desigual. Tem lugares que tem muita gente, tem lugares que tem pouca. A contagem da população é feita por meio de recenseamentos realizados a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, tá? IBGE, quando vocês escutarem, vocês sabem que é uma sigla, né? É uma abreviação de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atualmente, a população mundial é de mais de 7 bilhões de pessoas, também distribuídas de modo bastante desigual pelo planeta. Há áreas em que se concentram muitos habitantes e em outras a população está dispersa e há poucos habitantes. Também há áreas que não são ocupadas de forma permanente pelos seres humanos. Então tem lugar que tem muita gente, tem lugar que tem pouca gente e tem lugar que não tem ninguém, certo? Cerca de metade da população mundial vive na Ásia. Apesar disso, há grandes vazios populacionais nesse continente. Observe as fotos a seguir. Então, está mostrando aqui uma rua movimentada em Pequim, na China. Ó, cheio de gente. E tem o Monte Everest, na região do Tibete, na China, em 2015, que não tem ninguém. Então, esses dois lugares ficam no mesmo continente, no continente asiático, mas não tem a mesma quantidade de pessoas. Aqui tem muito e aqui não tem ninguém. Agora aqui embaixo. Agora pense na distribuição da população no Brasil e faça o mesmo tipo de comparação das fotos acima. Anote. Uma região com alta concentração de pessoas. Um lugar que tem muita gente, geralmente. Por exemplo, no centro de São Paulo ou no centro de qualquer município, né? Sempre tem bastante gente no centro, né? No centro comercial, onde compram e vendem muitas coisas, onde as pessoas pagam contas, vão a bancos, lotéricas, tudo mais. Então, é tudo ali naquele lugar. Sempre está muito cheio de gente. E uma região de baixa concentração de pessoas. Pode ser, tem duas respostas aí que vocês podem colocar. Pode ser na área rural, né, que geralmente tem uma casa aqui, ou aí uma fazenda enorme, outra casa lá do outro lado. Ou pode ser no estado que tem a menor população do Brasil, que é Roraima, tá bom? Então, São Paulo é o estado mais populoso e Roraima é o estado menos populoso, certo? Aí, aqui embaixo, procurem em jornais, revistas ou na internet imagens do Brasil que representem cada uma das situações acima, alta e baixa concentração populacional. E depois monte um mural. Como a gente não tem como montar esse mural, quem conseguir achar em revistas, se tiver jornais aí em casa, e achar essas imagens,
de um lugar bem cheio de gente, de um lugar sem ninguém, pode colar no caderno. Ou imprimir também, quem tiver impressora em casa, pesquisa na internet, um lugar bem populoso, um centro, né? Centro de São Paulo, por exemplo, está sempre cheio de gente, ou os trens, as estações da Luz, do Brás, estão sempre muito cheios. E as áreas rurais, ou em Roraima, ou até mesmo no Acre, que tem pouca gente. Se vocês acharem imagens desses dois lugares, vocês podem colar no caderno. Se não, né, eu não tenho nenhum jornal, eu não tenho como imprimir, não precisa fazer. Eu sei que não é todo mundo que tem essas ferramentas, mas a gente já consegue entender bastante com essas imagens aqui da China, tá bom? Um lugar bem populoso e um lugar com quase ninguém. É isso, as atividades de hoje, começando da página 48, a 48 e a 49, é tudo sobre a opinião de vocês. E depois, iniciando aqui na página 52 e indo até a 55, certo? É uma atividade bem tranquila de fazer. Estamos iniciando até que enfim a segunda unidade do livro de geografia. A gente vai fazer bastante coisa, terminar ele logo, porque como eu já disse, a gente tem muita coisa para correr atrás, tá bom? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Se tiver alguma dúvida, me chama lá no WhatsApp. Beijo!